Romanos 4, 13 a 25. Só fazendo uma introdução, esse texto, o apóstolo Paulo, ele fala de um personagem muito antigo na história bíblica, que foi Abraão. Abraão foi chamado por Deus de uma terra muito distante, terra de Ur, dos caldeus, onde hoje é o Iraque, para ir para Canaã, para ir para uma terra que ele ia mostrar, e ali ele lhe daria bênçãos, ele prosperaria, ele seria com ele seria o seu Deus e prosperaria em todas as coisas. E traria para ele um chamado, um propósito altíssimo, né? E esse chamado era ser pai de uma nação, que foi Israel, mas pai também de muitas outras nações. E Paulo está explicando aqui que ele se tornou pai de outras nações pela fé, porque ele foi um homem cheio de fé, um homem que, no meio da impossibilidade, no meio da falta de qualquer condição humana, né, dele ter um filho, dele gerar um filho, ele creu em Deus, na promessa de Deus, e que ele seria pai de nações se ele não tivesse filhos. Então, ele creu na promessa de Deus, mesmo com 99 anos, já todo amortecido. Ele creu no Senhor, ele pôde gerar filhos. Sua esposa Sara também, envelhecida, concebeu, e eles tiveram Isaac. Isaac teve Esaú e Jacó, e Jacó foi o pai, né, das 12 tribos de Israel, onde começou Israel. Mas como ele teve fé, como ele teve confiança, e isso aconteceu antes de haver qualquer lei estabelecida por Deus, que a lei só foi dada muito tempo depois, mais de 400 anos depois, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, que veio a lei. E Abraão recebeu essa promessa antes da lei. E nós, como não-judeus, também estávamos sem esta lei, estávamos mortos em delitos e pecados. Mas, pela graça de Deus e pela paternidade que Cristo Jesus cumpriu quando Ele morreu, deu sua vida e nos resgatou para Deus, nos possibilitando ser filhos de Deus, então se cumpriu a promessa de Abraão ser pai de muitas nações. Ele é pai também espiritual de cada um de nós, de cada um que tem fé, de cada um que entregou seu coração a Cristo, de cada um que ama a Deus e quer andar nos seus propósitos e nos seus caminhos maravilhosos. Então, só fazendo essa introdução, Paulo aqui está comparando então a todos os que têm fé a aquele que foi o pai da fé, Abraão. Eu vou fazer a leitura. Romanos 4, 13 em diante. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão, a sua descendência, por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, e onde não há lei também não há transgressão. Por essa razão é que, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos,
e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. As palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, ao qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui é um trecho maravilhoso da palavra, extremamente rico, dá para falar sobre ele, acerca dele, muito tempo, em várias pregações. Mas hoje que se comemora o Dia dos Pais, eu queria trazer essa palavra à igreja e todos que nos ouvem, todos os que estão assistindo esta live, que Abraão foi dado uma responsabilidade, uma promessa de ser pai de muitas nações, mas ele cumpriu isso sendo um pai de seu filho Isaque, e com determinadas condições. Ele criou Isaque de acordo com o plano de Deus e os propósitos de Deus, e através de Isaque e sua descendência veio a nação judaica, e veio Jesus, nascido dentre os judeus, que foi o verdadeiro descendente de Abraão, que veio trazer o evangelho, a bênção, e gerar filhos em todos os lugares. Hoje não se pensa mais no DNA do hebreu Abraão, mas no DNA do pai espiritual Abraão, o pai da fé, que foi através de Jesus que ele veio até nós. Hoje aquele que crê, aquele que entrega o seu coração a Deus por meio de Cristo, ele tem uma nova vida, ele é uma nova criação. Então vem a ele o DNA vitorioso de Cristo Jesus, que venceu a morte, o inferno, venceu o pecado, que viveu uma vida de vitória. Esse DNA nos é dado para que nós possamos também triunfar nesta vida. Mas como a transmissão da fé, ela tem que ser feita também através da paternidade ou maternidade. Vamos colocar aqui, porque tem mães que criam seus filhos, estão sem o pai, estão sem o marido, e criam no caminho do Senhor com a mesma graça que se tivesse com o pai dessa criança junto, se dedicando, amando. Então não vamos colocar aqui o termo paternidade, mas o termo transmissão da fé. Nós somos chamados a transmitir a fé, não apenas transmitir a vida natural, gerar pessoas para encher essa terra. Nós somos chamados a gerar filhos e filhas para transmitir a fé aos seus corações, para que vivam uma vida de filhos de Abraão, que foi o pai da fé, né? Então, aquele que gera, ele tem que cuidar também. A coisa mais fácil é gerar um filho, né? Hoje é muito fácil isso, mas olha quantos estão cuidando, olha quantos estão realmente se dedicando, quantos pagam o preço de cuidar de seus filhos. O gerar é muito fácil. Nós sabemos que hoje há no Brasil quase 50% das famílias são cuidadas apenas pela mãe com seus filhos. Os pais geraram, mas sumiram, saíram de cena. Isso não é o plano de Deus, nunca foi. Isso não é patriarcado, isso não é o plano de Deus. Isso aí é uma aberração, é o pecado que faz isso nos corações, né? Mas você, homem, você mulher, são chamados a ser transmissores da fé,
Nesse sentido, vocês são pais e mães que vão transmitir não apenas a vida natural, mas a vida espiritual àqueles que lhe descendem. E aqueles que também você vai conquistar para Cristo, que serão seus filhos espirituais. E essa paternidade, essa maternidade espiritual é tão importante quanto a natural. E aquele que gera, né? Ele também não apenas dá um sentido, dá uma direção ao seu filho, mas ele também tem que andar junto. Ele tem que viver a vida que ele está proclamando ao seu filho, a vida que ele está testemunhando, que é a correta, é a boa, é a agradável, é a que faz Deus se alegrar. Não apenas meu filho vá para a igreja, meu filho faça assim, a Bíblia diz isso, mas se esse transmissor da fé não fizer, não andar junto nesse caminho, pouco fruto, pouco resultado vai haver no coração dessa criança. Mas nós somos chamados a andar como Abraão. E é muito interessante que quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, por causa da pecaminosidade que havia lá, ele faz uma visita a Abraão, já que seu sobrinho Ló morava em Sodoma. E ele diz, com Deus, assim, há um diálogo que se chama teofania, né? Como Deus sendo visto na forma humana, como um anjo ali na presença de Abraão, e ele diz assim, um anjo fala com o outro: esconderemos nós de Abraão o que vai acontecer, visto que ele foi chamado para ser um profeta, visto que ele foi chamado para um grande propósito, para uma promessa de ser pai de muitas nações. Eu sei que ele vai cuidar da sua família, que ele vai orientar a sua família, que ele vai conduzir os meus caminhos, os meus princípios. Então eu não posso esconder dele nada, e eu vou falar o que eu vou fazer com Sodoma. E Abraão chega até a interceder a Deus para que ela não seja destruída, e não é esse o assunto no momento aqui. Mas ele envia os anjos para tirarem Ló, o sobrinho de Abraão, de lá, para que aquele juízo não atingisse a família de Ló, sobrinho de Abraão, porque Abraão esteve ali intercedendo e pedindo ao Senhor a misericórdia. Assim como o pai, como a mãe, temos que estar sempre intercedendo pelos nossos familiares, pelos aqueles que são servos do Senhor, que estão em perigo, que estão no meio de uma geração perversa, acuados muitas vezes de todos os lados. Eu estava aqui conversando com o José essa semana, e ele, que veio da Venezuela, começou a estudar no início do ano, e ele dizia assim: pastor, é muito difícil a escola que eu estou, é muito pecado, é muita coisa, não dá para entrar num banheiro lá, porque é terrível aquilo que acontece, pastor. Eu fico muito atacado ali, eu me sinto fraco naquele lugar, né? Lembre-se, irmão e irmã, de interceder por seus filhos quando vão à escola. É claro que uma escola particular não é tão grave como a escola pública em alguns lugares hoje, mas interceda. Também tem muita influência, tanto de colegas como de professores mal intencionados, como funcionários, tanta coisa que cerca nossos filhos, tantos perigos que cercam nossos filhos. Mas quando se intercede, quando se clama ao Senhor, quando se pede a sua bênção, sua misericórdia, eles são guardados, eles são livres destas coisas, né? Nós somos chamados a ser estas pessoas, transmissores da fé que Abraão demonstrou para com Deus. Em primeiro lugar, você crê em Deus como Abraão creu. Você tem no seu coração essa chama que Abraão tinha de obedecer a Deus, porque Deus lhe chamou para um grande projeto. Mas a você, a nós todos, Deus chama para um projeto maravilhoso, muito maior do que você pode esperar neste mundo. Qualquer projeto que Ele estabelecer aqui, Deus tem um projeto muito maior, muito mais especial
do que este, né? Hoje, como pai, recebemos homenagens, a gente fica muito emocionado do carinho, do amor dos filhos naturais, dos filhos espirituais. E eu pensava assim, mas será que sou eu mesmo essa pessoa que estão dirigindo essa palavra tão carinhosa? Eu olho para mim e vejo ainda tantas falhas, tanta dificuldade, como preciso crescer ainda em Deus, agradar mais a Deus, viver mais para Deus. Mas um dia eu resolvi assumir essa função, tanto de pai como de pastor, e eu sabia que era incompetente, sabia que eu em mim mesmo não tinha a graça, a condição de realizar essa tarefa, e entreguei ao Senhor os meus caminhos, a minha vida, e pela graça do Senhor, capacitando a minha ação, a minha atitude, a minha vontade, tudo vindo do Senhor, vindo do céu, a força poderosa do Espírito Santo sobre nós, eu posso ser um pai, eu posso ter filhos naturais, eu posso ter filhos espirituais, e eu posso ter certeza de que eles andarão também nos caminhos do Senhor, porque eu não vivo por mim mesmo, mas vivo pela graça de Deus, e o que eu transmito, quero transmitir a eles que também dependam desta graça, que se entreguem à graça do Senhor, que creiam nos seus propósitos. Há dificuldades inúmeras, há provações, há provas de todos os lados, tentações, provas, dificuldades, imprevistos, mas Jesus falou: estou convosco todos os dias, nem um só momento Ele está longe de nós, Ele sempre está conosco, nos guardando, nos sustentando, nos fortalecendo. E é isso que Abraão experimentou. Ele creu na grandeza de Deus, como lemos aqui. Ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você, papai, mamãe, que tem a responsabilidade de transmitir a fé que Abraão teve ao seu filho, tanto natural como espiritual, creia neste Deus. Não faça na sua força, não faça na sua capacidade, na sua mente, na sua inteligência natural. Faça na fé no Deus que vivifica os mortos e que traz à existência aquilo que não existe. Amém? Quantas vezes sentimos que falta habilidade, falta graça, falta tantas coisas em nós, mas se buscarmos no Deus que vivifica os mortos, que traz à existência aquilo que não existe, nossa vida é capacitada com o que está faltando. E uma palavra sua, muitas vezes, simples, ela tem uma graça e um poder para influenciar seus filhos naturais e filhos espirituais. Amém? Quantas vezes eu escuto de algum irmão dizer: pastor, o senhor falou tal coisa na pregação, o senhor me disse aquele dia conversando tal coisa. Eu penso assim na frase que eu falei, não foi nem tão excepcional, tão sábia, tão inteligente, mas foi usada por Deus justamente para tocar a vida daquele que ouvia. Quem vive na graça, ele experimenta isso, ele pode não estar vendo na hora as coisas acontecerem, mas por causa da fé, elas acontecerão nos corações das pessoas que você ministra, seus filhos naturais e seus filhos espirituais. Amém. Ao transmissor da fé, aquele que transmite a fé, muitas vezes é necessário repreender, advertir, admoestar, até trazer uma disciplina, porque está errando algo, porque está endurecido. Mas isso tudo é com o amor e a graça que Deus dá.
A Bíblia diz que Deus nos disciplina porque Ele nos ama, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Assim, o transmissor da fé, o papai ou a mamãe que quer passar ao seu filho essa mensagem, muitas vezes tem que repreender, mas com graça, não é com ira, não é sem graça, não é com frustração. Transmitir um dia ruim que você teve no trabalho ao seu filho. Não, chega em casa, se revista da graça de Deus, do amor de Deus. Se o filho aprontou alguma coisa, fez alguma coisa errada, amoece, advirta na graça de Deus. Seja cheio de amor, seja cheio de interesse por seu filho. Abraão preocupou-se com Isaac em todos os sentidos. Ele não apenas quis deixar a sua herança que ele tinha, que ele era um homem rico. Ele se importou que ele tivesse uma esposa adequada. Ele se importou que ele tivesse toda a instrução. Ele se importou que ele temesse a Deus, que ele visse Abraão obedecendo a Deus, mesmo no momento em que Deus pede a Isaac como oferta. E Isaac vai com Abraão, e lá na subida do monte Moriá, Abraão diz aos seus servos: aguardem aqui, que eu e meu filho iremos adorar e voltaremos para vós. Ele sabia que Deus tinha pedido seu filho em sacrifício. Como que ele voltaria se ele morreria lá? Mas Abraão, aqui, por isso que ele diz aqui que ele creu que ele traria à existência, aquilo que não existe, que ele vivificaria os mortos. Talvez ele pensou: eu tiver que sacrificar meu filho, mas Deus vai ressuscitá-lo, Deus vai trazer novamente ele à existência. E Abraão subiu confiando que ele voltaria com Isaac, seu filho. Mas Deus não queria nenhum sacrifício humano. Deus queria apenas que a fé de Abraão fosse provada e testada, porque ele, sendo pai de muitas nações, justamente nesse quesito da fé, ele precisava ter a sua fé testada e passar e ser aprovado. Então, no momento que ele vai sacrificar a Isaac, Isaac diz, pouco antes ele diz: papai, está aqui a lenha, está o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão fala: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o sacrifício. Ele profetizou aqui que Deus proveria o cordeiro para o sacrifício pelas nossas vidas, o seu próprio Filho Jesus Cristo. E Abraão, pela fé, ele viu isso, adiantou-se, e como era um profeta, ele profetiza que Deus proverá para si mesmo um cordeiro. E aconteceu ali naquela hora também que um cordeiro foi encontrado preso nos galhos, e o anjo brada do céu: Abraão, eu sei que tu temes a mim, e está aqui o cordeiro, não toca no teu filho. Então eles voltam, eles adoram o Senhor, eles fazem a oferta ao Senhor e voltam. Por quê? Porque Abraão confiou, e ele mostrou a Isaac que a fé, ela tem que nos levar às últimas consequências, em crer no Senhor em todo o tempo. Senão, como transmitiremos uma fé se nós duvidarmos no meio do caminho? E nossos filhos estão olhando, nossos filhos estão vendo, nossos filhos estão olhando cada dia nossas atitudes. Quando eu chego em casa, quando o pai ou a mãe chegam em casa do trabalho, como agem com o seu filho, com a sua filha? Primeiro abraçam, demonstram amor, depois do banho vão conversar, vão estar juntos, ou vai para frente da TV, ou se joga feito um moribundo no sofá, que tem que, para andar na fé, tem que vencer o cansaço, tem que vencer a carne, que quer só aproveitar, descansar, ver filme, ver isso, ver aquilo. Tem que estar com o filho, tem que estar junto, tem que amar de verdade, porque o filho está vendo,
e aí não está indo às últimas consequências na fé. Qualquer coisinha já desanima, qualquer coisinha já para, já se frustra, já fica chateado. Não, prossiga, seja um transmissor da fé que você mesmo tem, né? Você gerou essa criança, gere também a vida de fé no seu coração. É isso que Deus lhe chama, papai e mamãe, transmissor da fé que Abraão transmitiu à sua descendência. Está na hora, né? Muitas vezes nós precisamos rogar aos nossos filhos para que não tomem determinadas atitudes, chegar quase que a gente se ajoelhar na frente dele e dizer: não faça isso, né? Não vá por esse caminho, não é por aí, né? Mas faça isso com uma persuasão, com amor, com carinho, não com ódio, não com raiva, ira, que não vai produzir nada. Que a sua vida seja também um exemplo digno de ser imitado. Irmãos, como isso é difícil. A vida em família, as coisas não são escondidas. Tem a história daquele pastor que um dia ele estava pregando, sua família tinha ficado em casa, de repente chega a sua esposa com a mala, seus filhos com malas. Ele: meu amor, o que você está fazendo aqui com essas malas, as crianças? Não, nós viemos morar aqui na igreja porque aqui você é santo, lá em casa não tem nada disso não, lá em casa você é outra pessoa. Nós temos que ser alguém que ama, que traz um ambiente de paz, de graça na nossa casa, porque senão a fé não é transmitida, se não há uma vida a ser imitada pelos nossos filhos, eu estou falhando. Mas não se desespere, Deus é aquele que traz a existência. Mas eu não consigo, pastor, eu tenho dificuldade, isso e aquilo. Confie no Senhor, entregue seu coração, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. É uma vida de fé, não é uma vida de capacidade humana, é uma vida de fé, de confiança. E pela fé você alcança aquilo que precisa alcançar no seu coração. Também faça a sua parte, estude a palavra, leia a palavra, conheça a palavra, conheça o plano de Deus e transmita a verdade aos seus filhos. Também ore com sua família, ame-os, esteja juntos, saiam, se alegrem. Seja um transmissor de paz, de alegria, mas sobretudo da fé que Abraão teve. Amém? Amém. Então, nesse dia dos pais, eu também quero convocar não somente os pais e as mães, porque não somente os pais, mas também as mães, porque todos são chamados a serem transmissores desta fé que nós encontramos em Abraão e que se cumpriu em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor amado, precisamos, Senhor, ser cheios de fé, precisamos ser cheios dessa graça, precisamos ser cheios dessa vida que houve em Abraão, mas que veio a nós também por Jesus Cristo, teu Filho, que é o verdadeiro descendente que tu lançaste em nosso favor, que tu sacrificaste em nosso favor, para perdão dos nossos pecados e para ser aquele que está conosco, que nos sustenta, que nos segura, que possamos cada dia depender de Ti. Senhor Jesus, clamamos por Ti, esteja conosco, nos guie, nos capacite, nos ensine a sermos pais, mães, sermos transmissores da fé com a verdadeira forma que a Tua Palavra nos ensina, Senhor, sermos vitoriosos na criação de filhos, tanto naturais como espirituais. Nos entregamos a Ti e sabemos que Tu é um Deus de amor, que aquele que te pede, Senhor, alguma coisa, Tu não vai dar algo ruim em troca. Como o próprio Jesus falou, se um pai, um filho lhe pede
Um peixe ele não vai dar uma cobra, um escorpião, e sim vai dar o que o Filho pede. Assim tu também, o que te pedimos, tu nos dará o teu Espírito Santo para nos capacitar a toda boa obra. Confiamos em Ti, no Deus que traz à existência o que não existe. Eu oro pelos lares agora, Senhor, em que há dificuldade, que venha à existência, Senhor, aquilo que é necessário. Supre as carências, supre as necessidades, no nome do Senhor Jesus. Amém.